2 de Gênesis, e ela é que não havia chovido ainda antes do dilúvio. As pessoas naquele tempo não sabiam que era chuva. A primeira vez que choveu, portanto, foi quando aconteceu o dilúvio. A confirmação disso está no capítulo 2 de Gênesis, como já disse, nos versículos 5 e 6. Diz assim: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do... A próxima curiosidade, também está no capítulo 2, é que qual era a missão do homem sobre a criação? Qual o papel dele diante da criação de Deus? Muitos pensam que a função do homem sobre a natureza é explorar, usufruir dela a seu bel prazer, só para... como se a natureza existisse só para servi-lo. Mas, na verdade, o que diz aqui na palavra? No versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, o homem, o papel dele aqui diante da criação de Deus, o reino vegetal, animal e sobre os seres não vivos também, era de protegê-lo, de cuidar, zelar dele, como se o homem fosse um funcionário de Deus para cuidar de toda a sua criação. Claro que nós somos, além disso, somos filhos do Senhor, a sua imagem e semelhança, mas o papel do homem sobre a criação era de cuidar dela, porque todos os seres vivos e não vivos, tudo que há na natureza, é para glorificar o Senhor também. A próxima curiosidade é que no meio do jardim do Éden não havia uma árvore, aquela que era proibido comer os seus frutos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, haviam 2 árvores, além dessa havia a árvore da vida. E o homem poderia comer da árvore da vida, tanto que Deus criou o homem para ser eterno. E ele comia, não era proibido por Deus. Deus só havia proibido de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou ler aqui os versículos. O versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos agora para o capítulo 3, os versículos 22 a 24, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Observamos aqui que Deus não quis que o homem comesse mais da árvore da vida depois de ele haver pecado. Então quer dizer, confirmando o que eu disse, que ele poderia comer da árvore da vida antes de haver pecado. Continuando a leitura. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Lendo esses versículos, a gente percebe e desfaz um mito que muitas pessoas têm, de que o fruto proibido daquela árvore do meio do jardim era a maçã. É claro que não poderia ser a maçã. Por quê? Temos 2 motivos. Que só havia uma árvore daquele tipo, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma única dela, e depois que o homem pecou, eles foram expulsos do jardim. Então eles não trouxeram sementes para plantar fora do jardim daquela mesma árvore, tá entendendo? Eles não tiveram mais acesso àquela árvore, que só havia uma dela no meio do jardim, e depois eles foram expulsos do jardim. Então não foi a maçã. E a outra observação é que muita gente, quando vai ler essa parte, pode ficar pensando que Deus estava considerando o homem agora como uma ameaça, que Deus estava com medo de o homem tomar o poder dele, ser igual a Deus, porque ele expulsa o homem do jardim depois que ele peca, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente e fosse como um de nós, como ele está dizendo aqui no versículo 22, né? Mas na verdade eu me fiz essa pergunta na minha adolescência e eu fiquei pensando se era mesmo sobre isso, e eu obtive uma resposta. O Espírito Santo me direcionou ao caminho certo, que é então,
é que Deus ele ama tanto o ser humano que depois do pecado o homem estava ali corrompido e a consequência do pecado é a morte e o sofrimento durante a vida do homem. Então Deus não queria que o homem comesse também da árvore da vida e ficasse pecando eternamente, fazendo maldades contra si mesmo, contra os outros e sofrendo a consequência dos seus pecados, tendo a sua vida ali eterna como antes de ele pecar. A próxima curiosidade é sobre vestimentas. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7 diz: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso foi o que eles fizeram, Adão e Eva, depois que perceberam que estavam nus e depois de haverem pecado. Eles procuraram se vestir com folhas de figueira. Agora vamos ler o que diz no versículo 21 do mesmo capítulo. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, percebemos claramente aqui que Deus estava achando as vestes que eles tinham feito para si com folhas de figueira estavam indecentes. E Deus foi vesti-los agora decentemente. O próprio Deus confeccionou roupas para eles ali. E só assim Deus ficou satisfeito com aquelas vestes dignas que eles estavam agora, feitas por Ele mesmo. Então, podemos perceber que a maneira da gente se vestir importa sim para Deus. Isso também quer dizer, eu já vi a interpretação de um pregador que diz que essas folhas de figueira que eles coseram para si, para se vestir, representa a religião, que foram inventadas muitas religiões no decorrer da história e inventadas pelo homem, tem uma tentativa sua de querer se reaproximar de Deus, de querer se salvar por meio do que os rituais da religião mandam fazer. Eles se sentem bem fazendo o que a religião está mandando. Acreditam que fizer isso, fizer aquilo que a religião está dizendo, aí ele vai ter a salvação dele. Mas a verdade, a religião não salva. É algo feito pelo homem e o homem não pode salvar a si mesmo. Ele precisa da salvação que só o Senhor Jesus é poderoso para nos dar. Só Ele pode nos salvar. Então, aqui no Antigo Testamento, como é que eles faziam para ter os seus pecados perdoados? Para que isso fosse possível, o perdão do pecado, para que o pecado fosse coberto, era necessário derramamento de sangue. Era necessário que algum animal fosse oferecido para Deus, o sangue daquele animal fosse derramado, e assim o pecado daquelas pessoas eram cobertos. Era a forma deles de pedir perdão para Deus. O último cordeiro que foi sacrificado foi o Senhor Jesus. Ele derramou seu sangue ali na cruz de uma vez por todas, por toda a humanidade, de modo que quem crê nele hoje é salvo. Então, o que diz no versículo 21, essa vestimenta de peles representa a esse cordeiro que foi morto, o Senhor Jesus, e tantos cordeiros que foram mortos antes de Jesus nascer para perdoar o pecado das pessoas. Que dessa forma, com a salvação oferecida por Jesus, nós estamos vestidos, espiritualmente falando, de forma digna. Antes, tomados pelo pecado, a gente estava nu, envergonhado diante de Deus, não tinha coragem de aparecer diante de Deus. Mas com a salvação de Jesus, somos novamente vestidos e aparecemos diante de Deus perdoados, de pé, livres, dignos. A próxima curiosidade é sobre as idades do pessoal aqui no começo do mundo. Os descendentes daqueles primeiros seres humanos, né? Os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, os descendentes de Adão. A gente vê aqui, principalmente no capítulo 5, que eles viviam muitos anos, chegavam a quase 1000 anos, 900 e tanto. E quando eles iam ter filhos, eram com idades avançadas, com mais de 70 anos, com mais de 100 anos, tinham 300 anos quando gerou alguém, quando teve um filho, tal, e eles viviam idades bem avançadas, de 700 para lá. E como assim? Esse povo vivia esse tanto de anos mesmo? Na verdade, a gente acredita que a forma de contar os anos naquela época era diferente da de hoje, porque a gente sabe que a expectativa de vida foi aumentar, né, do passado para cá, em vez de diminuir. Só que eu particularmente fico com dúvida com relação a isso, porque continuando a leitura, quando a gente vai para a história do dilúvio de Noé, a gente vê que um dos descendentes de Sem, que era filho de Noé, ele tinha 32 anos, por exemplo, quando teve um filho.
enquanto que os outros, até a gente aqui antes dele, a gente percebe que é possível que a forma de contar as idades nas histórias dos descendentes de Adão para os descendentes de Noé são diferentes. Até Noé aparece com idade avançada, tinha 500 anos quando gerou os seus filhos. Mas quando vai falar aqui no capítulo 11 de Gênesis dos descendentes dos filhos de Noé, dos descendentes de Sem, por exemplo, já aparece mais normal. Eles tinham faixa de 30 anos quando teve seus filhos. Mas aí depois, ao mesmo tempo, como no versículo 22, viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Aí a gente fica assim, como assim? Porque fazendo a conversão de idades para algum período, tipo assim, fosse reduzir pela metade ou por 4, aquela idade toda, 30 anos ele seria o quê? Seria criança, né? Não faz sentido. E quando vai para a história de Abraão, lá ele diz que com 100 anos e a sua mulher com 90, eles não podiam mais ter filhos. Já estavam sendo considerados muito velhos. Então, parece que a forma de contar, no próprio livro de Gênesis, de contar as idades, os anos, ela variam ao longo das histórias. Tanto na história de Adão, como na de Noé, como na de Abraão. Agora tem esse porém na história do Noé, né? Dos descendentes dos filhos de Noé, porque eles tinham os filhos relativamente jovens, com faixa de 30 anos, contudo eles depois disso viviam mais de 200 anos por aí, então fica em aberto essa curiosidade com relação às idades. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou ao homem e à mulher e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, isso aqui significa que o homem tinha autoridade, assim como Deus. Deus ele tem autoridade e poder. Como assim? Ele disse: haja luz, houve luz, ele disse: haja todas as coisas, e tudo que ele falou aconteceu, porque a palavra dele tem poder. Como ele criou o homem parecido consigo mesmo, então o homem ele teria poder também. E Deus estava dando domínio sobre ele, sobre todas o mundo natural e também sobre o mundo espiritual. Ou seja, era sobre os animais, sobre a criação, sobre a força do vento, sobre a força do mar, como Jesus tinha de mandar o vento se aquietar, o mar também. E também sobre os animais, mas também sobre o mundo espiritual, ou seja, sobre os demônios. O homem, antes de pecar, ele tinha essa autoridade devido à sua comunhão com Deus. Agora, com Jesus, que ele veio para restaurar a humanidade e religá-la ao Pai, ele restaura esse direito, essa autoridade ao homem. Quando ele pecou, o homem se destituiu do seu poder e meio que entregou o que ele tinha, aquela autoridade, aquele poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, ao diabo. Mas Jesus, ele traz isso de volta para a gente, nos dá esse direito de volta. Ele diz aqui em Marcos, já no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem nele. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso porque, se nós cremos em Jesus também nos dias de hoje, recebemos essa autoridade de volta que Deus tinha dado para Adão e para Eva. Agora, nós precisamos também lembrar de usar o nome de Jesus. Nós temos essa autoridade hoje por causa dele. Então, se eu quiser repreender a força do vento, mandar o mar se aquietar, mandar a minha dor de cabeça embora, eu posso fazer tudo isso e ela vai me obedecer. Tudo isso vai me obedecer se eu usar em nome de Jesus. Dor, eu te repreendo em nome de Jesus, saia da minha vida. E ele vai ter que me obedecer. O mal, o demônio que estava causando aquele mal, aquele sofrimento em mim, ele vai ter que me obedecer, porque eu creio na palavra do Senhor e ela é verdadeira. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de observações e curiosidades sobre o assunto da criação. E eu peço a vocês que curtam esse vídeo, que
que se inscrevam no canal, curtam também nossa página no Facebook, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E valeu, obrigado pela atenção, fiquem na paz e tenham uma vida longa.